Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estudar o livro 5, a lição 5, sobre os livros poéticos, que a gente vai ver agora. As primeiras 5 categorias que se dividem o livro de Salmos. A gente está estudando sobre o livro dos Salmos. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada também. Os Salmos que eles exprimem a relação deles com Deus e de Deus com eles. A gente vê a forma que os judeus eles se relacionavam com Deus, como eles se relacionavam com Deus e como Deus se revelava também na vida e na história do povo de Israel. A gente vê, lendo os livros dos Salmos, como o Deus de Israel era diferente assim na concepção de divindade dos deuses estrangeiros, dos deuses pagãos, que na sua grande maioria eram deuses irados, eram deuses que estavam prontos a punir, a destruir, que exigiam coisas terríveis, eram vingativos, né? Enfim, e a gente vê a diferença do Deus de Israel, na crença do Deus de Israel, um Deus amoroso, um Deus sensível, um Deus que também era de justiça, né? Um Deus justo, que também punia quando era necessário, mas a gente vê que na concepção do povo judeu, do povo de Israel, como Deus ele era misericordioso também, puro, né, doce, e a gente vê que muitos salmos escritos, principalmente pelo rei Davi, como a gente já falou sobre isso, a maioria dos salmos foi o rei Davi que escreveu, a gente vê a manifestação do caráter de Deus, de um Deus presente, de um Deus que estava próximo do seu povo. E a gente vê isso em vários salmos, em várias revelações no livro de Salmos. E a gente vai estudar agora as primeiras 5 divisões do livro, que a gente já falou sobre isso, lição 5, os Salmos e as suas categorias. Bom, as primeiras 5 categorias que a gente vai ver aí são os salmos de instrução, que falam sobre instrução. Por exemplo, a gente tem o Salmo 1, né, o Salmo 15 e o Salmo 30, que falam que são salmos de instrução. São salmos didáticos, né, que ensinam coisas particulares sobre a vontade de Deus com relação ao homem. O que o homem deve fazer para ser bem-sucedido? Qual que é a parte do homem com relação a Deus para que o homem ele possa se dar bem em tudo o que ele fizer. Inclusive, fala sobre prosperidade, né? Aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que segue a palavra de Deus, ele será próspero em todos os seus caminhos. Então, os salmos de instrução, por exemplo, o Salmo 1, ele fala exatamente sobre isso. No caso do Salmo 1, ele fala sobre 2 caminhos, né, que a gente deve escolher. Fala sobre o livre-arbítrio, aí neste caso, né, a gente deve escolher entre 2 caminhos. Se a gente quer andar na lei do Senhor, ou se a gente quer não servir a Deus, isso o que vai depender, o que vai trazer a nossa prosperidade, o que vai fazer com que a nossa vida ela flua, né, que a nossa vida seja uma bênção, depende da escolha que a gente fizer, né? Depende das atitudes que a gente tomar com relação a Deus. E o Salmo 1, ele já fala sobre isso. Eu vou ler aqui um trecho na minha Bíblia, você acompanha também aí na sua, para a gente poder se situar, e a gente vai ver primeiro esses salmos, que são os salmos que falam sobre instrução. O Salmo 1, tão conhecido, né, muitos pregadores já pregaram sobre o Salmo 1, ele diz o seguinte:
na minha versão, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Em outras versões, na roda dos escarnecedores. Então repara que o salmista aqui, né, a gente não sabe exatamente quem escreveu, provavelmente seja o rei Davi. Repare que o salmista, ele dá uma instrução aqui, por isso que é chamado de salmos de instrução. Ele dá uma instrução dizendo que a gente só vai ser feliz, né, que o homem ele só é feliz, ele só é bem-aventurado, como dizem em outras versões, se ele não para no conselho dos ímpios, se ele não segue o conselho dos ímpios. Né? A palavra conselho aqui também pode ser entendida como reunião, né? Concílio, que também tem a mesma raiz. Então ele dá uma receita, né? Ele dá uma instrução. Olha, se você quer ter alegria, se você quer ser bem-aventurado, você não deve ouvir o conselho dos ímpios. E a gente vê que hoje em dia acontece muito isso. Né? As pessoas ouvem conselhos errados, de pessoas erradas. Muitas vezes a gente procura ouvir conselhos. Né? A gente passa por problemas, passa por dificuldades, e a gente procura alguns conselheiros para nos ajudar, mas hoje em dia, infelizmente, nós somos rodeados por maus conselheiros. Né? Por exemplo, quando um casal está brigando, né, está com algum problema pessoal, né, e algumas pessoas buscam, né, conselhos de amigos ou de amigas no que se deve fazer, e muitas vezes esses conselhos são maus conselhos. A gente já viu casos aí, por exemplo, de pessoas aconselhando a se separar, a se divorciar, né, sendo que a Bíblia ela é ao contrário, ela é oposta a isso. Deus ele odeia o divórcio. Né? E a gente vê que muitos destes conselheiros que estão aí, né, são maus conselheiros. E a instrução que o Salmo 1 nos dá é cuidado com os conselhos que você está recebendo. Pior ainda, você não deve receber conselhos de ímpios. Temos que tomar cuidado de quem a gente busca esses conselhos, para que a gente possa ser bem sucedido. É a primeira instrução que o Salmo 1 dá. E depois no verso 2, ele fala, pelo contrário, ou seja, ao invés de você ir ouvir conselho dos ímpios, ou andar no caminho de pecadores, faça o contrário. Seu prazer está na lei do Senhor, que o seu prazer esteja na lei do Senhor. E medita na sua lei dia e noite. Repara que não é só dia, não é só de dia, não é só de noite. De noite. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é como árvore. O que vai acontecer quando a pessoa medita na lei de Deus de dia e de noite? Ele é como árvore plantada junto a riachos. Dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Tá vendo? Então aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, ele é bem sucedido. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz dá certo. E realmente muitas vezes a gente se mete em problemas na nossa vida porque a gente não busca o conselho no lugar certo. Não busca o conselho de Deus. E Deus sempre está disposto a nos aconselhar. Deus sempre está disposto a nos instruir, que justamente é a função desses salmos, é a instrução, é instruir. Deus, ele quer nos instruir para quê? Para que a gente possa ser bem-sucedido. Mas se eu não medito na palavra do Senhor de dia e de noite, como que eu vou conhecer o conselho de Deus? Muitas pessoas, elas acabam se frustrando na vida, elas acabam se dando mal na vida, porque elas buscam maus conselhos, elas ouvem maus conselhos de pessoas erradas, de lugares errados. A gente vê pessoas que buscam conselhos em redes sociais, expõem a sua vida ali na rede social e busca ali um conselho.
daqueles seus supostos amigos, né, os seguidores. E geralmente os conselhos que se dão ali são maus conselhos. Né? Na vida também, isso acontece no trabalho, isso acontece, né, na faculdade, no colégio. Né? Os nossos filhos também muitas vezes recebem maus conselhos de seus colegas. A gente está cercado por maus conselheiros em toda parte. Mas a função dos salmos de instrução, como o Salmo 1, o Salmo 15 também, é justamente essa, a gente ser instruído da forma correta e se dar bem. O Salmo 15 também, que é considerado um salmo de instrução. Por que ele é considerado um salmo de instrução? Vamos dar uma olhadinha. Salmo 15. Na minha versão, o título está O Hóspede do Senhor. Vamos dar uma olhadinha? Senhor, quem pode hospedar-se em sua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Na verdade, o maior objetivo daquele que crê em Deus, o maior objetivo daquele que espera em Deus, é um dia poder habitar no tabernáculo de Deus. Né? A maior meta nossa que acreditamos em Deus, se eu falo que eu acredito em Deus, se eu falo que eu sou cristão, que eu sirvo a Deus, a minha maior meta, ela não está reservada às coisas deste mundo. A minha maior meta é entrar no tabernáculo de Deus, é morar com Deus. Esta é a maior meta daquele que crê em Deus. Se você não tem essa meta como objetivo principal da sua vida, tem alguma coisa errada com a sua fé. Tem alguma coisa, sinto te dizer isso, mas tem alguma coisa errada com a sua fé. Porque se as suas metas e os seus objetivos, eles só estão aqui nessa vida, então desculpa, você tem que rever a sua fé. Porque a nossa maior meta é entrar no céu, é habitar com Deus. Mas o salmista aqui no caso, que é o rei Davi, nesse caso aqui, ele também mostra que ele tem essa meta. Né? E ele faz essa pergunta para Deus: Senhor, quem pode habitar, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar no seu monte sagrado? Repara que o rei Davi está mostrando o interesse principal dele. O principal interesse do rei Davi aqui é poder morar no tabernáculo de Deus. E aí ele mesmo responde por inspiração divina, né, porque o rei Davi também era profeta, né? Inclusive o apóstolo Pedro fala sobre isso. Quando o apóstolo Pedro ele faz um discurso lá no livro de Atos, depois da manifestação ali do Espírito Santo, do Pentecostes, né? O apóstolo Pedro ele faz um discurso, ele faz ali um sermão, e ele cita, ele fala que o rei Davi era profeta também. Porque o rei Davi, muitas coisas que o rei Davi escrevia eram revelações divinas, né? Eram revelações de Deus. E o Salmo 15 não é diferente. Ele mesmo dá a resposta, ele mesmo dá a instrução. Por isso que é um salmo de instrução também. Quem anda com integridade, pratica a justiça, fala a verdade no coração e não deixa a língua correr. Olha que versículo forte. Fala a verdade no coração. O que é falar a verdade no coração? Porque falar por falar, né, até papagaio fala. Né? Eu posso estar falando algo que aparentemente é belo e verdadeiro, mas no meu coração eu não posso estar crendo realmente naquilo que eu estou falando. Então eu não estou falando a verdade com o coração. Eu estou apenas falando, mas eu não acredito naquilo que eu falo. Ou, em outras palavras, eu não vivo aquilo que eu falo. Então não adianta nada. É como um sino, né, que apenas faz barulho, né, mas por dentro é oco, é vazio, não tem nada. Então, o salmista Davi aqui está dizendo que nós temos que falar a verdade com o coração, ou seja, crermos naquilo que estamos falando e vivermos aquilo que estamos falando, que é mais importante. E depois ele continua dizendo, não deixa a língua correr, né? É uma coisa que graças a Deus hoje não acontece mais, né? Não temos mais fofocas, não temos mais diz que me diz, né? Falar por trás. Isso é uma coisa
muito comum nos dias de hoje, né? As pessoas falarem por trás. A gente tem que vigiar, todos nós, essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós temos que vigiar constantemente a nossa língua, porque nós temos muita facilidade de falar mal das pessoas. O ser humano ele tem muita facilidade nisso, de falar mal. Nós temos mais facilidade em falar mal do próximo do que falar bem. Então nós temos que vigiar constantemente a nossa língua para que a gente não peque, porque não é só falar na presença da pessoa que é pecado. Eu falando dela, mesmo ela não estando presente, eu também estou pecando. E também estou sendo covarde, porque não estou dando a oportunidade da pessoa se defender, da pessoa saber que eu estou falando mal dela, e muitas pessoas são prejudicadas por causa disso. No trabalho, na sua vida, nos estudos. Quantas pessoas, principalmente no meio profissional, elas são prejudicadas porque outras pessoas falaram mal delas para outras pessoas. Então, muitas pessoas acabam se prejudicando e não têm nem chance de se defender, porque nem sabe o que foi falado contra elas. Eu já vivi isso na minha vida, né? De pessoas que falam mal sem eu estar presente. Acredito que muitos de vocês já passaram por isso também. Falar mal sem você estar presente, isso é covardia, porque você não tem a chance de se defender. Você nem sabe o que está sendo falado e você não tem nem a oportunidade de se defender. Então, o salmista Davi, ele dá essa condição também, que não deixa a língua correr. Né? Nós temos que refrear a nossa língua. O apóstolo Tiago fala sobre isso também, né? Que a língua ela é o órgão que tem poder de levar o homem para o inferno, né? E ela mesma vai ser queimada no fogo do inferno se ela não for consagrada. Nós temos que consagrar a Deus. Né? O apóstolo Paulo também fala sobre isso, que saia da vossa boca palavras de edificação, palavras que vão construir, não palavras que vão destruir. Se você não tem o que falar, fica quieto. Vai meditar na palavra de Deus, vai ler a Bíblia, ocupa os teus pensamentos. Nós temos que fazer isso, nós temos que meditar na palavra de Deus constantemente, ocupar o nosso pensamento. Porque se a gente está com os pensamentos ocupados e na palavra de Deus, a gente não tem tempo para ficar difamando o nosso próximo. Depois ele fala, em nada lesa seu irmão, nem insulta seu próximo, despreza o ímpio com o olhar, mas honra os que temem ao Senhor. Tem tantas pessoas honrando pessoas aí, que são pessoas que nem se importam com as coisas de Deus. A gente vê pessoas sendo honradas aí, claro que a gente não pode julgar porque não somos juízes, mas pessoas que estão sendo honradas aí, são pessoas que dão só mau exemplos. Infelizmente hoje a sociedade está de uma forma tão corrompida que pessoas que só dão mau exemplos, pessoas que não têm nada a oferecer hoje em dia, são pessoas honradas, são as mais honradas. A gente vê aí artistas, né, pessoas que muitos falam, inclusive zombam de Deus, né, pessoas que zombam de Deus, são pessoas que estão sendo honradas aí na mídia, né? Enquanto que pessoas que servem a Deus, pessoas que estão ali diante de Deus, que andam em santidade, são desprezadas, são deixadas de lado. Né? Vê se a mídia dá oportunidade para pessoas que pregam a palavra de Deus, por exemplo. Sempre tem um interesse por trás. A gente vê que sempre quem está em destaque no mundo, quem está em destaque, são pessoas que não dão nenhum, que não tem nada a acrescentar na nossa vida. Infelizmente a gente está cheio hoje de casos assim, porque o mundo jaz no maligno, né? Jura com dano próprio, verso 5 agora, né? Sem se retratar, não empresta dinheiro com usura. Né? O que é usura? É você cobrar juros em cima de juros. Né? Repara que isso, inclusive, a lei proibia, né? A lei de Deus, ela proíbe de eu emprestar dinheiro, principalmente para o meu irmão.
né? Cobrando dele juros depois, recebendo aquele dinheiro com juros. A lei de Deus proibia isso. Em outras palavras, se nós conhecermos a palavra de Deus, a lei de Deus, nós também seremos instruídos nesse sentido. Quem age deste modo, verso 5 ainda, nem aceita suborno contra o inocente, que é uma coisa muito comum também hoje em dia. O suborno, né, acontece em várias áreas da sociedade para a pessoa se livrar de alguma coisa ruim. Ela está disposta até a subornar para ser livrada. A gente vê isso acontecendo no trânsito, acontece em vários meios, né, da sociedade. Então nós temos que rejeitar o suborno e, pior ainda, aceita suborno contra o inocente. Então a pessoa que é inocente ali, muitas vezes por causa de um suborno, ela é considerada culpada e acaba pagando por um crime que não merecia. Enfim, o Salmo 15, ele é um salmo também de instrução que nos mostra como que a gente pode ser morador, né? O hóspede, na minha versão diz hóspede, do tabernáculo do Senhor. Salmos de agradecimento. A gente tem vários, né? A Bíblia tem vários salmos de agradecimento. Mas a nossa lição aqui, ela separou o Salmo 30, por exemplo, né? E o Salmo 30, Salmo de agradecimento, que também é um salmo de Davi. Né? Provavelmente o rei Davi, ele estava com alguma enfermidade, né, que a gente não sabe realmente qual, se realmente era uma enfermidade, mas também é um salmo que fala de cura. Né? Então, se você está passando por algum problema, alguma enfermidade, alguma coisa na sua vida, o salmista Davi, o rei Davi, ele também passou por isso. No verso, vamos ler o começo do salmo até o verso 6, na minha versão. Ação de graças. Ação de graças, a gente sabe o que é ação de graças. Ação de graças é agradecimento, né? Por isso que é um salmo de ação de graça, de gratidão. Eu te exalto, Senhor, porque me livraste. Não deixaste meus inimigos rirem de mim. Senhor meu Deus, gritei a ti e me curaste. Então, o salmista Davi provavelmente estava com algum tipo de enfermidade. Pode ser também enfermidade na alma, pode ser algum problema pessoal com relação a algum comportamento dele, que ele precisava que Deus mudasse, né? Que ele precisava mudar. E ele diz que ele foi curado. O Senhor, tiraste minha vida do Sheol. Versículo 4, em outras versões, fala do inferno, do Hades. Né? Tu me reavivaste dentre os que descem a cova. Então era sério o problema que Davi estava passando aqui. Ele estava prestes a morrer. E aí ele diz que Deus o livrou. Tocai para o Senhor, fiéis seus, celebrai sua memória sagrada. Verso 6. Um verso conhecidíssimo, né? Que a gente conhece bastante esse verso 6. Sua ira dura um momento. Isso está na minha versão, em outras versões está diferente. Sua ira dura um momento, seu favor a vida inteira. De tarde vem o pranto, de manhã gritos de alegria. Em outras versões fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, provavelmente foi um momento da vida do rei Davi que ele estava passando ali por um aperto, por uma adversidade. Ele foi curado, ele sofreu, né, à tarde, à noite com essa enfermidade, mas pela manhã ele sentiu o alívio da cura de Deus, né? Um verso, né, que ele escreveu aqui, uma manifestação poética do rei Davi por um problema que ele passou. Por que pode ser algo também na alma? Porque a gente vê aqui no verso 7 que ele diz o seguinte: quanto a mim, dizia tranquilo, nada jamais me fará tropeçar. Isso é um resquício de soberba. Né? Parece que ele estava vivendo um momento ali de soberba na vida dele. Mas depois ele reconhece no verso 8, Senhor, teu favor me firmará sobre fortes montanhas, mas escondeste tua face e eu fiquei perturbado. Então provavelmente esse momento de soberba que o rei Davi vivenciou aqui, Deus ele ocultou a face dele
para que Davi descobrisse que ele não era nada sem Deus. Isso acontece também muitas vezes na nossa vida, a gente passa por momentos de soberba, que a gente acha que a gente pode, que a gente resolve, né? E muitas vezes a gente faz mesmo sem consultar a Deus, né? Porque a gente acha que a gente é autossuficiente, e aí Deus ele permite, ou seja, ele oculta a face dele, ele permite que a gente vá e a gente quebre a cara, né, por causa do orgulho, por causa da soberba, e aí a gente cai em si e a gente descobre que a gente é dependente de Deus sempre, em todos os momentos da nossa vida, a gente é dependente de Deus. E isso aconteceu também com o rei Davi. Ele precisou passar aqui por um momento difícil na vida dele para que ele entendesse que ele era dependente de Deus em todas as circunstâncias. Mesmo ele sendo um rei bem-sucedido, abençoado, ele corria sério risco de cair em soberba por causa da posição dele. Mas aí ele louva a Deus, que é um salmo de gratidão, é um salmo de agradecimento. Ele louva a Deus por Deus tê-lo curado, né? Que pode ser uma enfermidade física, mas pode também ser essa soberba, né? Que também é uma enfermidade da alma, né? Inclusive que foi o pecado da queda, né? Da queda do inimigo foi justamente a soberba, né? Que é o pior pecado que o ser humano pode ter, é a soberba, que é o orgulho. Então, provavelmente se refere a isso também, a cura da alma, e Davi agradece a Deus, por isso que é um salmo de gratidão. Outro salmo também, o Salmo 75. O Salmo 75 que fala sobre o julgamento de Deus, né? É um salmo. Vamos dar uma lidinha e a gente vai comentando sobre o Salmo 75. Salmo 75. Fala o julgamento total. Na minha versão, o título está Julgamento Total e Universal. O Salmo de Asaf, né? O Asaf, que ele tocava instrumentos no templo, provavelmente cantava também, né? O Asaf, que viveu na época do rei Davi, ele também era profeta, né? Porque geralmente quando a pessoa ela fala na primeira pessoa aqui no Salmo, né, na Bíblia, quando está falando na primeira pessoa, é o próprio Deus falando, né, na boca da pessoa. Então, Asaf, ele também era profeta. A gente consegue entender lendo aqui, por exemplo, vamos ler o verso 1 até o verso 4. Do mestre de canto, não destrua, Salmo de Asaf, cântico. Olha como provavelmente ele era um cantor, porque é um cântico. Nós te celebramos, ó Deus, nós te celebramos. Próximo está teu nome, que se publique em tuas maravilhas. Primeiro ele começa na quarta pessoa, né? Eu, tu, ele, nós, quarta pessoa. Então ele está dizendo que nós, né, todos nós devemos celebrar ao Senhor. No momento que tiver decidido, eu próprio julgarei com retidão. E aí a gente já vê que é a primeira pessoa. Então é a manifestação de Deus aqui na boca de Asaf. Trema a terra e seus habitantes todos. Eu mesmo firmei suas colunas. De novo falando em primeira pessoa. Então é o próprio Deus, mostrando que ele é um profeta. Eu disse aos arrogantes, não sejais arrogantes. E aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis altivamente a vossa fronte. Não faleis retesando a nuca. Então está falando contra também os soberbos. Continuando no verso 7, porque não é do nascente, nem do poente, nem do deserto das montanhas que Deus vem como juiz. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o julgamento de Deus não vai ser só para algumas regiões. Né? No caso aqui, nascente, poente e deserto das montanhas, que é onde ficava Moabe, é onde ficava ali aquelas nações que se levantavam contra Israel, né? Os amonitas, os moabitas, né? Os edomitas. Então havia ali um entendimento na visão dos judeus, dos israelitas,
que somente essas nações elas seriam punidas por Deus, porque eram nações estrangeiras. Mas Asaf está dizendo aqui que não, né, no verso 7. Não é do nascente, do poente, nem do deserto das montanhas que Deus vem como juiz. A um ele abaixa, a outro ele eleva, pois o Senhor, na mão do Senhor há uma taça que fermenta um vinho com especiarias. Ele o derramará até as escórias, o sugarão, e todos os ímpios da terra o sorverão. Então repara que esse juízo de Deus vai ser para todas as nações. O judeu ele tinha um conceito que era só os moabitas, os edomitas e os amonitas que seriam destruídos porque eram inimigos do povo de Deus. Não. Asaf está dizendo que todos, Deus ele vai punir a todos, porque todos estavam se desviando e estavam em pecado. Eu vou dar uma pausa e no próximo vídeo a gente continua falando sobre o assunto.